Os brasileiros estão divididos, estão polarizados, as opiniões estão polarizadas, as pessoas querem saber o que mata mais, o combate à pandemia ou o coronavírus. Então, por isso, nós vamos ter que discutir um pouquinho a respeito de remédio de veneno, né? A gente sabe que a diferença do remédio e do veneno muitas vezes são as doses, então é necessário o equilíbrio e é exatamente esse o tema do vídeo, equilíbrio. Como é difícil conseguir equilíbrio nesse tema que é o combate do coronavírus. Eu vou mostrar para vocês que tem um quê filosófico, um quê ético por trás, mostrar isso de uma maneira macro para que você tenha a certeza que você se posicionar pró ou contra determinadas atitudes nesse momento não é uma situação fácil. E já dando informação para vocês, câncer hoje, uma das doenças que mais mata no mundo, é muito simples de resolver o problema. É muito simples extinguir, acabar com qualquer tipo de câncer, do mais agressivo ao menos agressivo. Aí você fala assim, esse cara tá louco, como que nós podemos fazer isso? Muito simples. Dá altíssimas doses de quimioterapia, se não funcionar, altíssimas doses de radioterapia. Certeza acaba todo tipo de câncer. Só tem um problema, o paciente não fica vivo para contar a história. Ou seja, o médico tem que analisar as individualidades do paciente, tem que analisar as estatísticas, quais são os efeitos maléficos, quais são os efeitos benéficos, tem que buscar um ponto de equilíbrio. E o que eu estou vendo ultimamente são várias pessoas famosas, várias pessoas da mídia, como Luciano Heng, Roberto Justus, Olavo de Carvalho, usando muitas estatísticas a respeito de acidentes no Brasil. Então vamos falar um pouquinho de acidentes no Brasil para que você entenda a gravidade de uma maneira mais ampla. No Brasil, de 2008 até 2016, morreram cerca de 270 mil pessoas vítimas de acidente de trânsito. Ou seja, cerca de 41 mil pessoas por ano, tá? Cerca de 1,5 milhão de pessoas não morreram, mas ficaram inválidas. Isso significa que a maioria dessas pessoas são pessoas jovens. A gente já sabe que hoje o sistema de previdência do Brasil está deficitário. Eu não vou entrar muito nesse âmbito. Só que essas pessoas que eram para contribuir, para poder pagar os velhinhos, pagar os idosos, agora são sustentados pela classe trabalhadora. Isso faz parte, isso é um fato, tá? Eu não vou entrar muito a respeito disso. Então gera diversos problemas sociais e econômicos de uma maneira macro e muitas vezes as pessoas não se atentam a esse fato. Eu sei, você sabe que esse é um problema gravíssimo da nossa sociedade e para todo problema tem que ter uma solução e existem soluções simples. Por exemplo, poderia limitar a velocidade máxima para 30 km por hora, poderia tirar bicicletas e motos de circulação, poderia fazer com que motoristas de carro também andassem de capacete, poderia melhorar a fiscalização e aplicar multas severas para motoristas que viessem a descumprir todas as regras. São soluções simples. A pergunta é, por que não é feito isso? Por uma questão de equilíbrio, malefícios e benefícios, todo um problema econômico que essas ações causariam. Não é o foco também explicar tudo isso nesse vídeo, mas você entendeu aquilo que eu estou querendo transmitir. E aí você se pergunta, e o coronavírus? O coronavírus não é o mais letal dos vírus, nós já sabemos que em pessoas jovens, imunocompetentes, a letalidade é bem baixa, bem mais baixa do que de gripe comum ou de até H1N1, porém, a gente sabe que o público mais acometido são os idosos, e é aí que entra uma questão ética super importante. Será que uma epidemia que acomete pessoas idosas é menos grave do que uma epidemia que acomete pessoas jovens? A maior case de comparação hoje, seja da mídia, seja das pessoas, com certeza é a case negativa da Itália. Na Itália, a expectativa de vida do homem é de 80 anos, da mulher de 85 anos, e quando a gente analisa a média de idade de óbito em homens é de 79 anos e de mulheres de 82 anos. Além disso, a maioria dessas pessoas que vieram a óbito, elas já tinham comorbidades. E o que é que isso está querendo dizer? O que é que isso está querendo mostrar? Que essas pessoas provavelmente, se não morressem do coronavírus, morreriam na próxima gripe, morreriam na próxima infecção urinária, morreriam na próxima pneumonia. É triste, pode parecer muito triste isso que eu estou falando, mas é a realidade. Trazendo para a nossa realidade, no Brasil, o idoso de 70, 75 anos vai ter muita dificuldade de conseguir um leito de UTI, mesmo em momentos de não pandemia. E por que eu estou falando isso? Primeiro, o SUS ele é totalmente insuficiente. A gente sabe que o Sistema Único de Saúde no Brasil hoje, ele é um sistema deficiente, ele é um sistema que vive em crise. Hoje, em protocolo, pacientes mais jovens sempre são priorizados em detrimento de pacientes mais velhos. Segundo ponto, muitas vezes colocar um idoso desse no UTI cheio de comorbidade
Isso não vai trazer vida para o paciente, pelo contrário, vai estender a morte do paciente, vai dar sobrevida. É o que nós chamamos hoje na medicina de distanásia. Ou seja, em vez de você fazer um bem para o paciente, você está somente prolongando o sofrimento. Então, se o problema não é a letalidade, qual o grande problema do coronavírus? O grande problema é a rápida disseminação da doença, a transmissibilidade é muito alta. Tá? E isso vai chegar em um determinado momento que vai levar a um colapso do sistema de saúde, porque a quantidade de leitos hoje disponíveis é pequena e a quantidade de pessoas que venham a necessitar pode ser muito alta. Então, por uma questão matemática, se eu tenho 10 pessoas necessitando em um leito, 9 vão ficar desassistidas. E aí vem a grande questão, se esse é o problema, vamos às soluções. Para cada problema tem uma solução, aquilo que você foca expande. Então, como medidas óbvias para esse momento, principalmente de caráter de urgência, aumentar a capacidade de absorção do sistema de saúde, assim como as unidades de terapia intensiva. Segundo, alertar a população e evitar a histeria, tá? Dar informação para a população para que as pessoas não busquem serviço de emergência ou de urgência de maneira desnecessária, para que não superlote esses serviços, não sature esses serviços. Terceiro, isolar as pessoas que estão no grupo de risco, sejam pessoas imunodeficientes, sejam pessoas idosas, fazer o que especialistas estão chamando de lockdown vertical, ou seja, somente isolar essas pessoas. Tem muitos pontos aí para ser discutido em relação a isso, mas também não faz parte aí do intuito desse vídeo. Evitar práticas de aglomeração. Tá, isso é básico, tá? Evitar futebol, evitar shows, evitar grandes convenções de empresa e fazer uma campanha de conscientização e de educação das pessoas para que elas continuem com esse hábito de álcool gel, esse hábito de uso de máscara, mesmo em ambiente de trabalho, mesmo na rua. Engraçado que nenhuma dessas soluções estão sendo colocadas em xeque, não se vê muita gente falando disso. Surgiram alguns estudos de caráter apocalíptico, que 1% da população viria a óbito, e significa no Brasil que 2 milhões de pessoas morreriam, nos Estados Unidos 2,5 milhões de pessoas morreriam. Esse estudo já foi demasiadamente criticado, tem alguns vieses aí que também não cabe a mim esmiuçar isso, mas parece que o cenário não é tão diabólico ou não é tão apocalíptico assim, visto que na Itália hoje, na data de gravação desse vídeo, cerca de 6 mil pessoas vieram a óbito, digamos que chegue a 12 mil no final da pandemia. Se a gente faz uma regra de 3 para o Brasil, desconsidera sistema de saúde e dados epidemiológicos, ou seja, foca somente em números, no Brasil, no final da pandemia, terão cerca de 45 mil mortos. Lembrando que hoje, na presente data, morreram 50 pessoas. E aí depois da instalação desse cenário apocalíptico, as pessoas só falam de um tema. Quem nunca leu nenhuma linha a respeito de epidemiologia, nem sabia que palavra era essa, hoje está todo mundo falando de achatar a curva. Ou seja, diluir o número de casos pela maior quantidade de tempo possível para não sobrelotar o sistema. Dentro de todas essas possibilidades do governo brasileiro, ele escolheu a estratégia do lockdown, do isolamento social, colocando toda a população brasileira em quarentena. O grande problema é que não foi somente a população que entrou em quarentena, a economia também entrou em quarentena. Colocar hoje uma pessoa de classe média ou classe alta em isolamento restrito não é algo tão difícil. Agora, como que você coloca pessoas que não dependem do dinheiro do mês para sobreviver, mas da semana, que tem renda semanal? Como coloca essas pessoas em quarentena restritiva? E outra preocupação é com a população brasileira como um todo. A maioria da população brasileira ela não tem um controle financeiro ou um planejamento financeiro. 6% das pessoas tem reserva de emergência. A maioria das pessoas não tem reserva de emergência. Ou seja, quantidade de dinheiro suficiente guardada para manter pelo menos 6 meses do padrão de vida dessas pessoas. A maioria dos brasileiros, pelo contrário, estão cheios de dívida, atolado de dívida de cartão de crédito e dívida de financiamento. E outra grande preocupação são os pequenos e os médios empresários, e mesmo sendo instituições fantasias, não sendo, portanto, instituições físicas, mesmo assim vão apresentar severos sintomas ao coronavírus. E o que vai acontecer é que as pessoas vão contabilizar muitas mortes de CPF, ou seja, a quantidade de pessoas que morreram com vírus, mas ninguém vai contabilizar a morte de CNPJ e vai morrer muito CNPJ. E nesse momento de comoção nacional, falar de economia muitas vezes soam para as pessoas como frieza e falta de sensibilidade, mas muita gente ainda não parou para pensar nisso. Muita gente acha que crise econômica é somente para quem investe em bolsa. Muita gente ainda não percebeu os efeitos maléficos e os efeitos mortais de uma recessão econômica.
Isso tem que ficar claro, numa recessão econômica há muitos óbitos, seja por desnutrição, uma questão de depressão, há um aumento significativo no índice de suicídio, que vai ter menos investimento para a saúde, menos investimento na saúde. A gente já sabe que a saúde no Brasil hoje já deixa muito a desejar, imagina numa recessão econômica, onde o sistema de saúde vai ser colocado para escanteio e mais pessoas vão vir a óbito, aumenta muito o índice de violência, com o aumento do índice de violência aumenta o número de mortes e todas essas mortes não são contabilizadas. Todas essas mortes são invisíveis. Então você está vendo que não é simples ter esse equilíbrio. Não é um jogo de ganha e perde. É um jogo de perde-perde. Todo mundo perde nessa situação. Não existe simplesmente um caminho correto e um caminho errado. Existem opções e todas elas têm perda. O atual cenário para tentar buscar o equilíbrio do combate ao coronavírus hoje tem um quê de filosófico, tem um quê de ético, é uma decisão super importante. É o que a gente chama de cobertor curto. Você cobre a cabeça e descobre os pés, você cobre os pés e descobre a cabeça. Ou seja, uma escolha tem que ser feita. O que descobrir? A cabeça ou os pés? Você entendeu a complexidade do tema? Hoje na televisão nós vemos diariamente uma atualização do número de pessoas que vieram a óbito. Só que na crise econômica instaurada pela pandemia, esses números não estão sendo contabilizados. Esses números estão sendo invisíveis. Esses números não estão tendo tanta comoção e tantos holofotes. Esses números não têm contabilidade diária. E parte das mortes invisíveis vai ser por conta da crise econômica, outra parte está acontecendo agora e você não se atentou a isso. Pessoal, o sistema de saúde está parado. As cirurgias eletivas e as consultas foram suspensas. Muitos exames não estão sendo realizados. Diversos transplantes foram suspensos. Leitos de UTI estão reservados somente para pacientes com coronavírus. As doações de sangue caíram severamente. O paciente que está esperando por um cateterismo vai infartar. Todo mundo sabe que no câncer o atendimento rápido ele é primordial para você estadiar a doença e ter possibilidade de ressecção. Muitos deles, por não ter atendimento hoje, vão ser impossíveis de ressecção no futuro. O atraso do diagnóstico na leucemia aguda é fatal. Muita gente tem sintomas como febre e outros sintomas, mas não está procurando posto de saúde por não ter sintoma respiratório, por estar com medo de sair de casa e ir para o hospital e estar exposto ao coronavírus. O atraso nos transplantes vai aumentar ainda mais a fila de espera no Brasil, mais pessoas vão vir a óbito por conta disso. Um dos sintomas do infarto, a dor pré-cordial, a dor no peito, na maioria das vezes ela é relativizada pelo paciente, ou seja, ele acha que é uma dorzinha normal, uma dor comum e já não busca atendimento médico. Agora que não vai buscar, ele está com medo de sair de casa, está com medo de se expor ao coronavírus. Nós sabemos que as primeiras horas na síndrome coronariana é fundamental para a vida do paciente. Eu, por exemplo, semana passada, antes de iniciar a quarentena, tive uma dor abdominal, relativei essa dor, pensei que eram gases, essa dor começou a ir para a região de flanco direito, e aí eu comecei a perceber que tinham características de apendicite aguda, e aí fui buscar imediatamente o atendimento na urgência, no mesmo dia fiz a cirurgia. Se tivesse nesse momento agora do pânico, da histeria do coronavírus, eu teria relativizado essa dor, teria tomado o medicamento e tinha ficado em casa. Só que olha o risco que eu iria me submeter, o risco de uma peritonite, o risco, por exemplo, desse apêndice estourar e aí evoluir para sepse e depois choque séptico. E eu poderia passar o dia inteiro citando todo esse efeito cascata, mas você já entendeu a ideia. Ou seja, construir todo um raciocínio para mostrar que a decisão não é uma decisão fácil, que achar esse ponto de equilíbrio entre o remédio e o veneno, nesse ponto, no combate ao coronavírus, é muito difícil. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. A discussão ela tem que sair agora desse ponto de achismo para uma discussão ético e moral, uma discussão mais filosófica, de realmente uma análise profunda acerca desse tema. O que fazer, quem priorizar, qual que vai ser o ponto de equilíbrio. E aí você pergunta, o que fazer? A mim não cabe essa decisão, já que eu não sou um gestor público. Cabe o meu papel como cidadão, o meu papel como profissional de saúde para educar e informar o máximo de pessoas. Hoje eu me nego o direito de escolher qual vida é mais importante. Obviamente, para finalizar, eu não queria estar no lugar dos gestores públicos, já que uma vez que o pânico é instaurado, é muito difícil tomar qualquer que seja a decisão sem causar histeria, sem causar pânico e sem agradar 100% da população. Essa situação que nós estamos é o que eu chamo de encruzilhada da vida. Imagina que você é o maquinista, que você está agora dirigindo um trem para o lado A, você mata pessoas, para o lado B, você mata pessoas. Você tem o poder de apertar o botão e determinar para qual lado o trem vai. Qual seria a sua decisão?
Então é isso, recado dado, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas, para que elas tenham essa visão macro que a maioria das pessoas não estão tendo, e coloca aqui no comentário do vídeo qual seria a sua decisão se você fosse o gestor público.